pé? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Obviamente, coloquemos diante de Deus toda essa situação do nosso país, as pessoas que estão sofrendo por desabastecimento, que não conseguem fazer hemodiálise, pessoas com câncer que não conseguem fazer a sua quimioterapia, a sua radioterapia. Apresentemos diante de Deus todas as pessoas que estão sofrendo, para que Deus, na sua providência, vá à frente de tudo isso. Por isso, peçamos ao Espírito Santo, para que tenhamos o discernimento que Jesus nos pede, saber que toda instituição é para servir o ser humano, e não o ser humano em servir a lei. Peçamos ao Espírito Santo que nos guie nesse grupo de estudo da Sagrada Escritura. Vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado de intercessor, de Deus dos céus o dom sem par, a fonte viva ao fogo ao amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai, por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamais. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo aconteceu que, ao passar num sábado pelas plantações, seus discípulos começaram a abrir caminhos, arrancando as espigas. Os fariseus disseram-lhe: Vê como fazem eles o que não é permitido fazer no sábado. Ele respondeu: Nunca leste o que fez Davi e seus companheiros, quando necessitavam e tiveram fome, e como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu dos pães da proposição, que só os sacerdotes podem comer, e os deu também aos seus companheiros? Então lhes dizia: O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado, de modo que o Filho do Homem é Senhor até do sábado. E entrou de novo na sinagoga, e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. E o observavam, para ver se o curaria no sábado, para o acusarem. Ele disse ao homem da mão atrofiada: Levanta-te e vem aqui para o meio. E perguntou-lhes: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou a matar? Eles, porém, se calavam. Repassando então sobre eles um olhar de indignação, entristecido pela dureza do coração deles, disse ao homem: Estende a mão. Ele estendeu a sua mão, e a sua mão estava curada. Ao se retirarem os fariseus com os herodianos, imediatamente conspiraram contra ele, sobre como o destruiriam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, esses dois fatos, obviamente, o centro da perícope do trecho aí que a gente toma, é o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Tá? Então,
processo que a gente vai pensar qual é a posição. O tema hoje é exatamente esse, né? Qual que é a posição do cristão com relação à lei? Quer dizer, como ele vê, ou a gente toma Jesus como ele vê a lei, para que nós possamos aí verdadeiramente nos posicionar também com relação à lei, para que a gente seja verdadeiramente feliz como cristão e não escravo da lei, tá? Antes disso, vamos pegar a primeira leitura de domingo, que é o livro do Deuteronômio, capítulo 5. E o que a liturgia faz, então, para o próximo domingo? Ela vai pegar o livro do Deuteronômio, que é os mandamentos, tá? Os mandamentos. Então, Deuteronômio de 12 a 15, vai pegar o do sábado, tá? Com relação ao sábado. Então, capítulo 5, versículo 12. Aí é o mandamento de guardar o sábado. Guardarás o dia de sábado para santificá-lo, conforme ordenou o Senhor teu Deus. Trabalharás durante 6 dias e farás toda a tua obra. O 7º dia, porém, é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu boi, nem teu jumento, nem qualquer dos teus animais, nem o estrangeiro que está em tuas portas. Desse modo, o teu escravo e a tua escrava poderão repousar como tu. Recorda-te que foste escravo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te fez sair de lá com mão forte e com braço estendido. É por isso que o Senhor teu Deus te ordenou guardar o dia de sábado. Tá? Então, o que é a lei do sábado? O que a gente interpreta isso do Deuteronômio? O sábado foi feito por quê? Por quê? O que está dito aí no texto? Para o descanso. Para o descanso. E a ligação que o texto faz é com a escravidão do Egito. Por quê? Escravo não tem descanso. Escravo não tem descanso. Primeiro, escravo é uma coisa, tá? Ele é uma propriedade do seu senhor. E como uma propriedade, ele não tem descanso, é como um burro, como um cavalo, como um boi. Então não vai falar pro boi, pro cavalo, não, hoje você não trabalha. Vai trabalhar, é um animal. E o escravo era tratado dessa maneira. Então o que o texto faz? Você não vai trabalhar como teu filho, tua filha, tua família, e nem o teu escravo vai trabalhar, porque ele também é digno do repouso, e você, que foi escravo no Egito, não vai tratar os outros da mesma maneira. Então você tem que prezar pelo descanso. Na lei já fica claro aquilo que Jesus vai propor no Evangelho. Não foi o homem feito para o sábado. O sábado foi criado em benefício da vida humana. Para que, uma vez descansado, recobrando as forças, o ser humano possa trabalhar durante 6 dias. Né? É aquilo que no filme lá, Êxodo e Reis, o argumento que o personagem de Moisés fala, né? Escuta, você não deixa os teus cavalos descansar? Por que não pode deixar o escravo descansar? Então, esse raciocínio é um raciocínio que vem dessa ética de que a lei foi feita para o benefício do ser humano. Tá? Mas essa questão que os judeus tinham de prezar o sábado era por causa também daquilo que
O escritor falava lá no Gênesis que Deus tinha descansado. Né? Então, professor, vamos lá no texto. Vocês vão ver o problema que é esse texto. Porque ele é o começo da guardar o sábado. Só que tem um problema, tá? E a visão de descanso, né? Vamos pegar no versículo 31 do capítulo 1. Do Gênesis 1. Gênesis 1, versículo 31. Porque Shabat, que é sábado, quer dizer descanso, tá? Deus viu que tudo tinha feito, e era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã, sexto dia. O que aconteceu aqui no versículo 1? Terminou, que dia? Sexto dia. Olha o versículo 1 do capítulo 2. Assim foram concluídos o céu e a terra, com todo o seu exército. Quando que é concluído o céu e a terra com todo o seu exército? No sétimo. No sétimo. No sétimo. Deus concluiu no sétimo dia a obra que fizera. E no sétimo dia descansou, depois de toda a obra que fizera. Deus abençoou o sétimo dia e santificou, pois nele descansou. Depois de descansou é Shabat, tá? Depois de toda a sua obra da criação. Esta é a história do céu e da terra quando foram criados. Tradução. Deus trabalhou no sétimo dia. O povo não quer trabalhar. Não. Mas aí vem a discussão do evangelho. Da crítica. Mas aqui, Deus descansou no sábado. E o que a gente faz? Deus trabalhou no sábado. Ele concluiu sua obra no sábado. Então ele trabalhou. Acho que foi hora extra. Mas seja o que for, trabalhou. Então por que essa visão? Esse é o questionamento de Jesus. Por que essa visão tão rígida? Por que essa visão tão fechada? Né? Está aí na escritura. E o que a gente faz? Porque no Novo Testamento o povo toda hora fica criticando Jesus por conta do sábado. Porque a visão do cristão sobre o descanso não é a mesma visão do judeu. Tá? Então, para o judeu, é aquela coisa fechada. Totalmente fechada. Também, né? Hoje são... Porque eles seguem, né? Mas para o judeu, ainda mais o judeu ortodoxo, é muito pior, né? Tá? Então, começa a partir das 3 horas da sexta-feira a parar tudo. Tudo. 3 horas da sexta-feira e começa a voltar só depois do pôr do sol do sábado. É assim que funciona. Tá? Essa visão tão fechada, ou seja, pela forma como a lei foi transmitida para eles. Então é a visão de lei. O que Jesus vai falar? Cuidado com o fermento dos fariseus. O que é fermento, gente? Sem fermento, a massa, ela não cresce. Se a massa não cresce, maia lá na parede e ela quebra a parede. Tá? Então, o fermento é o que dá o sentido para que a massa seja comestível. Ele corrompe a massa por dentro. Então, ele faz esse serviço da massa. Quando Jesus fala, cuidado com o fermento dos fariseus, o que ele está falando? Cuidado com o pensamento deles. Cuidado com a estrutura do pensamento deles. Não é essa estrutura que eu quero. Tá? O meu posicionamento com relação à lei é diferente do posicionamento deles. E não há problema nenhum nisso. Tá? Como tinha o posicionamento dos saduceus também. Mas se vocês querem ser meu discípulo, vocês têm que pegar, como eu penso, o fermento do reino de Deus. Deu para entender? Porque é a visão
De lei. Tá? Qual é a diferença? Para o judeu, a lei salva. Tá? A lei salva. Então, para nós, é a graça de Deus que salva. É a misericórdia, é o hesed de Deus. É a sua compaixão que nos salva. E daí vem o cumprimento da lei. A coisa para nós é muito mais de dentro para fora. Deu para entender? Tá? Agora eles não. É a lei, acabou. Inclusive Jesus mudou, vamos dizer assim, mudou ou questionou outras leis também, além da do sábado. Não, sim. Mas essa, vamos dizer assim, é o centro da coisa. Sabe por quê? Uma não estava ainda fechado com relação ao sábado, havia muita discussão. Esse fechamento veio depois. E no nosso caso, depois foi fechado no domingo. Tá? Porém, a discussão aqui já era muito, muito grande. Muito grande. Tá? A ponto de pensar e falar tudo isso aí. Né? O judeu, o primeiro dia da semana é domingo. Não, o primeiro dia de semana é o primeiro dia. Nós que chamamos o primeiro dia de domingo. Tá? Nós chamamos o primeiro dia porque para nós, dominicos, é o dia do Senhor. Primeiro dia. Para eles, o que é santificado é o sétimo, que é o Shabat. Tá? Que é o Shabat. Em hebraico é Yom Had, quer dizer o quê? É dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, Shabat. E aí vem o 7. Certo? Porque também, na época de Gênesis, a coisa não era dividida desse jeito, né? Quando foi feito aí, era primeiro, segundo, terceiro dia, não tinha segunda, terça, quarta, né? Não, mas não é nem essa a questão. A questão é da visão, porque o que o autor está querendo falar aqui? Que a criação foi feita para a lei. Deus criou tudo para um dia se revelar sua vontade lá para Moisés. É isso que o autor que escreveu isso aqui está falando. A criação inteira se dobra perante a lei de Deus. Porque o Shabat é lei, né? Que é o que nós acabamos de ver na primeira leitura. Então o que ele está falando? Está vendo a criação? O cume dela é a lei. O cume dela é a Torá. Certo? É interessante, né? Ficou claro tudo isso? Tá? Então a gente já vê no próprio Deuteronômio que a coisa é clara. Que a coisa é simplesmente esse processo de que a lei foi feita para o homem e não o homem para a lei. Então vamos pegar o nosso texto aí. No versículo anterior tem a discussão sobre o jejum, né? Porque os discípulos de João, aí vai aquela questão do noivo. Mas olha o versículo 22, que ele marca a passagem aí para estes acontecimentos que nós estamos tendo aqui. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, caso contrário, o vinho estourará os odres, e tanto o vinho como os odres ficam inutilizados, mas vinho novo em odres novos. Aconteceu que ao passar um sábado, pegando este versículo e comparando com o nosso texto, o que ele fala para o nosso texto? Nada. E a questão dos pensamentos? O que é vinho novo em odres novos? O que é vinho novo em odres velhos? Eles arrebentam os odres. O que Jesus está querendo dizer com isso? Voltou o caso do fermento. É. Né? É. Porque a fermentação do vinho vai fazer estourar os odres Então, velhos. tem que ser odres novos. Tem que ser odres novos. Então, Mas- tem que ter comentários antigos e cabeças novas. É. Então é uma nova visão, eu tenho que colocar numa nova cabeça. Eu não posso enquadrar o pensamento de Jesus
num pensamento que não dá, que é o pensamento da lei que salva. Não dá certo isso. Ficou claro? Então, por isso que Marcos, vai colocar, nós vamos ver os outros dois evangelistas, por isso que Marcos coloca essa questão, tanto por causa do jejum, mas também por causa do sábado. Não dá para enquadrar. Não dá para enquadrar. É outro tipo de pensamento. É outro tipo, tá? Então vamos lá. Ao passar no sábado pelas plantações, seus discípulos começaram a abrir caminhos arrancando espigas, tá? Então eles abrem caminhos arrancando espigas. Vocês têm outra tradução com relação a isso? Na Ave Maria parece que eles começaram a colher as espigas. É. E aí, qual a outra tradução vocês têm? Aí como que está na... Abriram caminho ou... Mas está abrindo caminho ou não? Abrindo caminho, arrancando espiga. Aí, ó, tá o quê? Mas tá arrancando espiga? Tem abrindo caminho ou não? Não, caminhando pelos campos, os discípulos andando começaram a colher as espigas. Então, vamos ver. Antes disso, vamos fazer já uma visão sinótica. Peguem aí, no caso, Mateus 12. Repara no versículo anterior. Tudo me foi entregue por meu Pai, vinde a mim, no versículo 28. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Por aquele tempo, fazendo a passagem, ele, logo depois vem essa questão do sábado. O que isso tem a ver com a questão do sábado? O sábado era tido como dia de lei, né? O peso da lei, né? O fardo da lei, que era muito exigente, e aí ele vem contrapor isso, né? O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então, tem a expressão chamada jugo da lei. Tá? O jugo é aquilo que a gente carrega, aquele coboi, a canga que carrega. Tá? Então, a lei era apresentada muitas vezes como um jugo a ser carregado. Tá? E Jesus apresenta o quê? Que o jugo dele é suave, porque ele é manso e humilde de coração. O que isso tem a ver com a lei? Ele iria amenizar a quem não cumprisse a lei, ele iria amenizar o castigo proposto. Não é. Ele é a inversão do que ele pensa. Tá? Não é a lei que salva, mas é do meu coração. Lembrar que é do coração dele que vem a água e o sangue. Tá? Que é lá conforme em João 19. É do coração dele que vem o pensar. É que vem a lei. Jesus é Deus, gente. É do coração dele que brota a lei. Então, do coração de Jesus brota a lei do amor. Eis que eu vos dou um novo mandamento.
Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O que resume toda a lei? Amar Deus sobre todos, amar Deus todo o coração, e ao próximo como a si mesmo. Amar resume tudo. Amar resume tudo. Tá? Então vamos pegar lá, para ficar claro isso, pega Romanos 13. Aí vai ver o pensamento de Paulo, que Paulo vai pensar sobre toda essa questão da lei, tá? Versículo 8. Romanos 13, versículo 8. Não devais nada a ninguém, a não ser o amor mútuo, pois quem ama o outro cumpriu a lei. Ponto. Ponto. Tá? De fato, não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Todos os outros se resumem na sentença: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A caridade não pratica o mal contra o próximo. Portanto, a caridade é a plenitude da lei. Quando Jesus fala meu jugo é suave, ele está falando disso, do novo mandamento dele. Ele está falando os mandamentos todos. Se resumem numa coisa só: amar. Amar. Então eu vou jogar a lei fora, como vai dizer São Paulo, que nem tomé, de jeito nenhum. Mas toda a lei ela vai servir ao mandamento de amar. Por isso o jugo é suave. Tá? Da mesma forma, vamos ver lá em Lucas, tá? Não precisa nem ir lá, né? É só ver em Lucas que o que inicia o mesmo processo de Marcos. Ele vai colocar lá no começo, pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. Então ele vai no mesmo pensamento de Marcos, tá? No mesmo pensamento de Marcos. Deixa eu ver aqui. Posso fazer um comentário, Paulo? Sim. Olhando num aspecto que Jesus era Deus, então ele veio como um reformista, né? Porque ele, como Deus, criou as leis da maneira que era. E ele, como Jesus, veio para reformar tudo. Eu não falo reformar, mas eu falo ir para o centro. E para aquilo que é a essência da lei. O que realmente é necessário. Né? Olha, vamos pegar essa coisa dos caminhoneiros. Os comentaristas, na semana passada, eles falavam assim: o governo tem razão, por quê? Porque está aqui faltando dinheiro, aquela coisa toda. Os caminhoneiros têm razão, porque estão precisando de dinheiro, estão pagando demais. Os donos da empresa têm razão, porque eles também... Então, no final, todo mundo tem razão. Quando acontece algo assim, inclusive na vida da gente, o que a gente faz? O que é o equilíbrio aí para contentar todo mundo? O que é o equilíbrio para ser justo com todo mundo? Para a gente isso é tão comum, mas é o raciocínio cristão que a gente faz isso. O tempo inteiro a gente coloca um monte de coisa na balança para ver o que é o certo para todo mundo. Não é assim que a gente age na vida? Como que a gente chama isso? Amar. Amar. Que é fazer o bem ao próximo. Tá? Então a gente vai procurando aquilo que é o justo, o caritativo,
aquilo que tem que ser feito. Certo? Por isso ele quer nos propor o quê? Vamos no centro da coisa. Qualquer lei que existe, qualquer lei, vamos naquilo que é essencial. Vamos naquilo que é essencial. Aí dá certo. Tá? Aí dá certo. Na verdade, eles não pensam no outro, né? Eles pensam neles mesmos. Só, né? Então, mas é o processo ali de ver. É o processo ali de ver que vai mostrando isso, né? De modo que a gente veja realmente que é o que é a verdade ali. Tá? O que é a verdade ali. Tá? Então vamos lá no nosso texto. Vamos voltar lá em Marcos. Então, os discípulos, eles vão abrindo caminho, e aqui no caso eles vão tirando as espigas. Para os fariseus, eles estão trabalhando. Se eles estão trabalhando, eles estão indo contra a lei. Eles estão indo contra a lei. Tá? Então, eles estão pecando. Tá? Então, aí ele faz a pergunta para Jesus. Tá? Por que você permite que os seus discípulos eles façam isso? Eles vão trabalhando em dia de sábado, tá? Abrindo caminho mesmo, tá? Então, ao passarem, eles escolhiam as espigas, tá? Vê como fazem os teus que não é permitido fazer em dia de sábado. Como que Jesus faz? Nunca leste o que Davi e seus companheiros, quando necessitavam, tiveram fome. E como entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar. O sacerdote era Abimeleque, mas aí Marcos vai pegar o que é mais famoso aí, que é Abiatar. Ele é o único que cita isso, os outros dois evangelhos não citam isso. E comeu dos pães da proposição, que só os sacerdotes podem comer, e os deu também aos seus companheiros. Nesse processo, vamos lá em Eclesiástico 33:8. Deixa eu já abrir aqui. Uma pergunta. O sábado também anda junto com o jejum? Não. Não, né? Não. Jejum para o judeu é em certas festas, aquela coisa toda. Tá? Tanto que eles têm o costume até hoje de deixar comida pronta para o sábado. Tá? Então é outro tipo de lei. Então, no pensamento do Senhor é que foram separados, ele diversificou as estações das festas. Elevou e santificou alguns dias, colocou outros no número dos dias comuns. Todos os homens também vêm do solo da terra de Adão em que foi formado. Então, o que o autor aqui ele está falando? Que Deus é que fez o sábado. E ele é que estipulou o sábado como um verdadeiro mandamento, tá? Como um verdadeiro mandamento. Então, ele coloca a origem do sábado em Deus, tá? Vamos lá em Deuteronômio 23:26. Deuteronômio 23, versículo 26. Isso daí é para falar o quê? Mas os discípulos estavam roubando?
discípulos estavam roubando? Olha o que a lei na época dizia. Quando entrares na plantação do teu próximo, poderás colher as espigas com a mão, mas não passes a foice na plantação do teu próximo. Então a pessoa com fome, ela podia entrar numa plantação, pegar as espigas para comer. Mas o que Marcos está falando aqui? Que eles entraram na plantação, eles entraram, vamos lá dar o texto de novo. Aconteceu que ao passar num sábado pelas plantações, seus discípulos começaram a abrir caminho arrancando as espigas, mas não fala que come. O trabalho aqui, colocado pelo evangelista, é abrir caminho. Abrir caminho, mas isso já seria trabalho. Em Lucas, olha como a coisa é, porque aqui é mais aprofundado. Em Lucas, no versículo 1 do capítulo 6, olha como é dito lá. Aconteceu que num sábado, passando Jesus pelas searas, atravessaram Jesus pelas searas, pelos campos, os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com a mão. O que Lucas está fazendo? Ele está falando o quê? Está vendo? Ó? Eles estão trabalhando mesmo. Tá? Enquanto Marcos, não é tão assim não. Eles estão trabalhando mesmo, estão debulhando com a mão para comer. Sabe? Então não estão só abrindo caminho não. Eles estão comendo mesmo. E aí ele fala o quê? Aí Jesus vai entrar nesse arrazoado aí que ele fala. Tá? Com relação a isso, o que é o pão da proposição? O pão é que ficava à frente, exposto perante Deus, e que depois só os sacerdotes podiam comer. Certo? Qual o raciocínio que Jesus está usando aqui? Davi chega com os seus companheiros, eles estão com fome. O sacerdote Abimeleque fala, só tem os pães da proposição. E aí, eles não podem comer se eles tocaram mulher. Nós estamos há dias lutando, nenhum deles tocou em mulher nenhuma. Então aí vocês podem comer. O sacerdote permite que eles comam. Mas esses pães eram só para os sacerdotes. O que Jesus está fazendo isso comparando com o sábado? Que a lei não pode ser maior do que a necessidade do homem. Então, se é sagrado o sábado, um tempo consagrado a Deus, não eram menos sagrados os pães oferecidos. Os pães oferecidos eram tão sagrados quanto. E foi permitido. E Davi, obviamente, é o rei, né? O consagrado lá. Se Davi, no seu arrazoado lá, pôde tomar algo que é sagrado em benefício da necessidade, por que meus discípulos não podem pegar algo que eles necessitam? Estão dentro da lei, como nós vimos no Deuteronômio. Eles estão dentro da lei, não estão roubando ninguém. Por que eles não podem matar essa necessidade no sábado? Então, Jesus, ele vai estabelecer uma compreensão da lei. Uma compreensão da lei. E aí vem a frase. Então ele dizia, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. E o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Aí ele se proclama, obviamente, como Deus. Tá? Como Deus. O que vocês acham que é isso aqui? O sábado foi feito para o homem. Vamos pegar isso aqui, esse raciocínio de Jesus,
E vamos levar para outras instâncias. Como que a gente poderia analisar outras instâncias com relação a esse raciocínio de Jesus? O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Como que a gente pega outras coisas assim? Outros mandamentos. Entenderam o que eu falei ou não? A lei foi feita para o homem, não o homem para a lei. Que o sábado não é uma lei. Como que a gente pode, pegando os outros mandamentos, colocar os outros mandamentos com relação a isso? Seria que não série de mandamentos de lei, né? Mas as principais, as mais citadas, sendo que a lei está lá e o homem que cometer alguma coisa contra a lei, realmente que não possa justificar, seja realmente castigado. Então, mas um exemplo. Por exemplo, o não matar. Então, vamos lá, isso que eu queria chegar. O homem não deve matar. E não vá a lei dizer, o cara dizer depois que justificou, matou e está livre para isso. Então, mas se vem uma pessoa para tirar nossa própria vida e nós, na legítima defesa, matarmos, nós estamos violando a lei? Não. Por quê? Qual o raciocínio que está por trás? Eu tenho obrigação de defender a minha própria vida. Eu não quero a morte do agressor, mas sou levado a isso, então isso não se torna pecado. É esse tipo de raciocínio que a gente vai estruturando para ver qual é a verdade e qual é a justiça naquilo que a gente está pensando. Entende? Então aí eu vou conseguindo verdadeiramente, com esse furdúncio todo que está acontecendo, a lei do rodízio cai. Por quê? Porque é um benefício para as pessoas, porque não tem ônibus, então eles podem usar carro. A lei da circulação de caminhões é permitida por quê? Porque a situação. Então, o raciocínio ele evolui o tempo todo em direção ao cumprimento da lei para fazer o bem às pessoas. Estão entendendo? Tá? E aí vem o caso clássico, né? A cura do homem da mão atrofiada é o exemplo da aplicação disso. E entrou de novo na sinagoga, e estava ali um homem com a mão atrofiada. E observava para ver, e observavam, então ficam de olho em cima dele para ver se curaria no dia do sábado. Porque o que é curar no dia do sábado? É violar o sábado, ele está trabalhando. Então seria uma violação. Tá? Para o acusarem. Ele então disse ao homem da mão atrofiada: levanta-te e vem aqui para o meio. E perguntou-lhes. Então ele não pergunta para o homem, ele pergunta para quem está ali na circunstância ali. É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou a matar? O que Jesus está fazendo com essa pergunta? Oi? Então, mas qual o método que ele está fazendo? Colocando os caras na parede. Então, mas tem um raciocínio por trás. Qual é? Fazendo essa pergunta, né? A lei está acima da vida? Né? Então, mas ele coloca o quê? Bem ou mal, vida ou morte. Fazendo isso, o que ele está fazendo? Oi? Então, mas aí vem, ele coloca a vida acima do sábado. Aí vem que o quinto mandamento ele se torna central ali. O fazer o bem, o privilegiar a vida. Então, diante da eu começo a relativizar o que vem em primeiro lugar, o que vem depois. Esse tipo de raciocínio a gente faz sem perceber o tempo
todo. A gente faz o tempo todo. Tá? E esse é o raciocínio verdadeiramente cristão. Tá? Aí a gente tem que lembrar de Santa Teresinha do Menino Jesus. Né? Vamos pegar 1 Macabeus 2,32. Vocês vão ver um exemplo de que o problema que foi essa história do sábado. Primeira Macabeus 2:32. Dois, 32. Show aí, Nica? Olha o que acontece aqui. Então, muitos saíram. Bom, vamos começar no 29, vai. Muitos que amavam a justiça e o direito desceram ao deserto para ali se estabelecerem. Eles, seus filhos, suas mulheres e seu gado, porque se tinham multiplicado os males sobre eles. Alguém referiu aos oficiais do rei e à guarnição que estava em Jerusalém, na cidade de Davi, que alguns dos que haviam rejeitado o decreto real tinham descido para o esconderijo do deserto. O que está acontecendo aqui? Há uma perseguição com relação de Antíoco IV, Epífane, que perseguiu os judeus pelo cumprimento da lei. O que eles fazem? Eles fogem para o deserto para poder continuar vivendo a própria religião. O que o rei faz? Como eles desobedeceram e fugiram, o rei manda atrás deles soldados, certo? Só para ter o contexto da história, o que está acontecendo aqui. Tá? Então muitos saíram em sua perseguição e os alcançaram. Tendo acampado diante deles, prepararam-se para atacá-los em dia de sábado. E disseram: agora basta, saí e obedecei à ordem do rei e tereis salva a vida. Não sairemos, responderam aqueles, e não cumpriremos a ordem do rei, profanando o dia do sábado. Tá? Porque o sábado era proibido sair de casa. Então os perseguidores os atacaram sem demora, mas eles não revidaram, nem uma pedra sequer eles arremessaram, nem mesmo cuidaram de obstruir os seus esconderijos. Apenas disseram: morramos todos em nossa retidão. O céu e a terra são testemunhas de que nos matais injustamente. Assim mesmo levantaram-se contra eles em guerra em dia de sábado, e pereceram eles, suas mulheres, seus filhos e seu gado, ao todo cerca de 1000 pessoas. Então, e isso daí, 1967, na Guerra dos 6 Dias, foi feita a mesma coisa. O ataque no dia do sábado para os judeus. Aí eles fizeram: não, agora chega. Isso agora, 50 anos atrás. Tá? A visão aqui, para cristão, não. Primeiro, a vida, gente. Primeiro, a vida. Então, o cristão raciocina dessa forma. Tá? Mas vocês poderiam virar para mim e falar: mas e os mártires? Aí é outra coisa. Aí é um caso do quê? De forçar a pessoa a renegar a fé. Agora, eu não cumpri o domingo, no nosso caso, não é porque eu não quero, por causa da situação. Mas isso não é renegar Deus. Isso não é renegar Deus. Dá para entender o peso de uma coisa e da outra? Tá?
Então, o nosso raciocínio cristão, ele vai, é isso que a gente vai colocando tudo na balança para ver o que é o mais importante ali. Certo? Tá? Vamos voltar no nosso texto lá. Jesus continua o raciocínio. Eles se calaram, repassando então sobre eles um olhar de indignação, e entristecido pela dureza do coração deles, disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão estava curada. Ao se retirarem os fariseus com os herodianos, imediatamente conspiraram contra ele sobre como o destruiriam. Aqui começa o processo que vai desembocar lá na paixão, tá? Vamos pegar outros textos paralelos, tá? Vamos pegar Mateus 12, versículo 5. Abram aí no santinho de vocês aí. Com relação ao sábado, qual outro raciocínio que é colocado por Jesus aqui, tá? Mateus coloca essa coisa do sacerdote, tá? Mas ele coloca um outro raciocínio, tá? Ou não leste na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem marca o sábado, mas se soubesse o que significa misericórdia quer e não são holocaustos, não terias condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. O que ele quer dizer com essa história dos sacerdotes? O que os sacerdotes faziam no dia do sábado? Ofereciam sacrifício. Ué, mas oferecer sacrifício não é trabalho? Não é trabalho? Não tem que andar até o templo? Não tem que ir fazer? Não tem que pegar as coisas para fazer? Agora, Jesus fala, ótimo, o sábado está aqui, os sacerdotes colocam acima do sábado o quê? O quê? Não, que nós acabamos de falar. O quê? Hoje, gente, vocês acabaram de falar, gente. Coloca acima do sábado o quê? O sacrifício. Ele pega a palavra de Oséias. Misericórdia é o que eu quero e não holocausto. O sábado está aqui. Acima dele, o sacrifício. Acima do sacrifício, a misericórdia. O texto está aí, tem que ler o texto. Tá? Então o texto está fazendo isso. O sábado, os sacerdotes trabalham. Eles colocam o sacrifício acima do sábado. Mas Jesus pega Oséias para falar. Além do sacrifício, acima do sacrifício está a misericórdia. Misericórdia que eu quero e não holocausto. Esse misericórdia ele pode ser substituído por caridade também. É o Hesed. Aí Hesed é misericórdia, caridade, amor, é complacência, tudo que puder aí dá certo. Tá? Dá certo. Certo? Não terias condenado inocente. Tá? No caso porque Mateus ele está falando para um público muito mais judaico, tá? Então o raciocínio ele vai mais longe. Olha aí no versículo 11, quando fala desse homem da mão atrofiada aí. Ao que ele respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e num sábado essa cair numa cova, não fará com todo esforço tirando-a dali? Ou quanto mais vale um homem ou uma ovelha? Logo é lícito nos sábados fazer o bem. Agora tem rabino que vai falar, você salva a ovelha, mas se o homem acontecer, deixa ela morrer. Tinha raciocínio que chegava a este ponto, que é um absurdo.
o que é um absurdo. Mas a coisa é clara, o jumento cai dentro do poço, porque é sábado, você não vai salvar o jumento, vai salvar o jumento. Agora, esse homem que precisa ser curado, por que não fazer o bem? Né? Agora, um rabi vai falar o quê? Vocês têm 6 dias para curar, por que vem no dia do sábado? Agora, quem cura? Deus. Deus. Porque é o bem da pessoa, gente. É o bem da pessoa. Tá? Agora vamos ver, além disso que a gente viu, uma coisa interessante em Marcos lá. No versículo 5. Vamos ver como está a tradução de vocês aí. 3:5. Repassando então sobre eles um olhar de indignação, e entristecido pela dureza do coração deles, disse ao homem. Quando a gente trabalha com texto, é bom a gente ver a linguagem corporal de Jesus. O que ele faz aí? Como está a tradução de vocês? Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eles eram duros de coração. Depois disse ao homem... Não, tá bom. Então ele olha em volta com tristeza e com indignação, com ira. Por quê? Por quê? Como ele diz, né? Que eles eram duros de coração. O que é a dureza do coração deles? Coração fechado. Mas nesse caso, o que é a dureza do coração deles? Não. Eles não acreditavam em Jesus. Não. A dureza do coração de ver um homem com a mão atrofiada, eu coloco a lei para testar Jesus do que pensar num homem que precisa desse bem. De onde que a gente lembra de uma coisa parecida com isso? Oi? Não, também, mas lá no tempo de Jesus, depois a gente vem para hoje. Lembra da pecadora de João 8? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. A lei permitia a pedra? Já permitia. Mas o que estava acontecendo ali? Dureza de coração, já. Eles não estavam se lixando para fazer justiça ou para corrigir a mulher. Eles queriam mesmo colocar Jesus na parede. Tradução, a intenção era podre. Como a intenção é podre aqui. Por isso que Jesus olha com indignação, com ira e com tristeza de ver que tem gente assim. Da mesma forma aí jogando para hoje. O povo dá alimento para as pessoas, mas na medida que o tempo vai passando, a gente se questiona qual é a intenção da pessoa. Porque Jesus, quando coloca a questão, e eles se calam, por que eles calaram? Porque a intenção deles era podre, gente. A intenção deles era podre. Porque se a intenção fosse correta, eles iam falar, não, ou Jesus você está certo, ou você está errado. Eles se calam por quê? Porque eles estão um pouco se lixando com o homem. Eles querem mais que o homem morra. O que eles querem é colocar Jesus na parede. Deu para entender? Tá? Vamos lá em Lucas 6:10. Só para ver outro modo como é colocado aí. Em Mateus não é falado nada de Jesus, né? Falando alguma coisa com relação a isso. Em Lucas como é colocado?
a mão. Então, aqui é colocado somente isso, não é colocado nada sobre o que Jesus pensava. Mas ele fita a todos, eles olha em redor, tá? E fala, olha o que eu vou fazer. E ele coloca o homem no meio. Por que ele coloca o homem no meio? Não é para constranger o homem nada disso. É para que exatamente o julgamento está sendo feito. Não do homem, naturalmente, mas da situação. Da situação. Então ele coloca todo mundo, e ao olhar é como um olhar do juiz mesmo, né? Ele está olhando e vendo. Olha o que está acontecendo aqui. Olha o tipo de posição de vida que vocês estão tendo. Deu para entender? E é um povo ingrato, porque está ali diante de Jesus e não amoleceu o coração, né, pai? Então, vamos pegar o que você falou agora. Povo ingrato. Nós somos diferentes. Nós é a mesma coisa. Se for possível a gente usar a lei para realmente se vingar, a gente faz. A gente faz. Então, no caso nosso, nós somos pior ainda nesse ponto, né? É isso que você está falando. Não é, mas é isso que você acabou de dizer. Que nesse raciocínio nós somos pior do que eles. Não é? Nós somos pior do que eles. Porque ainda nós estamos no império da graça. Nós deveríamos ter um raciocínio melhor do que eles tiveram. Uma pergunta. Sempre que Jesus dá esse exemplo, ele pega os fariseus. Devido aos fariseus serem os perfeitos, serem os maravilhosos, os seguidores da lei. E as outras facções? Não sei se é facção. Seita, mas as outras, no caso dos saduceus é com relação à ressurreição. Aquela coisa da mulher dos 7 maridos. Então ele já de cara já cala os saduceus. Por quê? Quando os evangelhos são escritos, quem sobrou foram só os fariseus. Porque Marcos foi escrito no ano 70. Quando Marcos escreve seu evangelho, o templo cai. O templo caindo, o que sobra é só fariseu. Saduceus estava ligado ao templo, desaparecem. Os zelotes que lutavam pela libertação, pela força, desaparecem, porque não tem mais pelo que lutar, porque o general Tito arrebenta tudo, acaba os zelotes, quem sobra? Só os fariseus. Todos os judeus hoje são descendentes dos fariseus. Não tem outros. Não tem outros. Tá? E aí a briga, vamos colocar, sobram uma corrente chamada nos Rim, que é os nazarenos, que somos nós, e a outra corrente chamada fariseus. É as duas únicas que sobram. Nós e eles. Somos nazarenos que têm Sim. A cruz, né? Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Porque naquela época, Jesus, hoje nós falamos de Jesus, de judeu, mas naquela época Jesus era judeu. E os apóstolos judeus. Judeus também, né? Sim. Por isso que eu tinha um professor que falava, o que sobra? 2 correntes do judaísmo, vamos colocar, do pensamento judeu. Uma os cristãos, outra os fariseus. Porque nós somos, espiritualmente judeus somos, como vai dizer o Papa Pio XI. Porque é um pensamento que fica. Só que aí se divulga pelo mundo inteiro, aí vai abarcando outras pessoas, e aí vai surgindo isso que a gente chama de cristianismo. Né? Vamos lá no Salmo, começar o Salmo, volta tudo para o começo. Ficou alguma dúvida já? Não, né? Repare
repara que esse salmo que a gente pega na liturgia das horas chama Palavra de Deus na Lei, né? Então, aqui o salmista ele enaltece a lei, ele enaltece a excelência da lei divina, mas a gente tem que olhar o salmo como Jesus olha. Então aí dá certinho para nós. Então tudo isso que nós vimos no Evangelho, a hora que lê aqui, tenha o Evangelho na mente. E depois a gente faz aquele momento de silêncio, exatamente para meditar sobre isso, tá? Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam a iniquidade e andam em seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar quando considerar em todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. O que vocês veem aqui do raciocínio de Jesus aqui? Porque a gente poderia ter uma visão só legalista, não é? Quando ele fala, então, o coração aqui é uma chave. Por que o coração é uma chave? Da mesma forma no versículo 7. Tiver aprendido os teus retos juízos. Aprender os juízos de Deus é ter os juízos de Deus no nosso coração. Quem que faz a gente aprender? Falando como cristão. Quem que faz? O Espírito Santo. O que o Espírito Santo faz em nós? Ele imprime no nosso coração os juízos de Deus. Essa é a leitura cristã desse salmo aqui.
Então a gente pega o que a gente aprendeu de Jesus e a gente aplica aqui. Deu para entender? Essa é a leitura cristã da Sagrada Escritura. Tá bem? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agradecidos a Deus, agradecidos pela nossa vida e pela nossa história, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nós damos graças, Senhor, por Todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora da Divina Revelação, Rogai por nós. São Jerônimo, Rogai por nós. o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. E dê em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.